Na parte do Dynamics, né, normalmente você não vai alterar essa primeira linha, né, isso daqui ele já puxa automaticamente na instalação. Né. Aqui é a pasta onde ele vai salvar, por exemplo, as configurações de NVRAM das emulações, etc. Então também é bom criar, né, uma pasta específica e apontar para ela como eu fiz aí. Tá bom? Vocês podem ativar essa opção de automaticamente limpar essa pasta quando acabar a emulação. Eu não recomendo, né, porque vocês tendem a perder as configurações que vocês fizeram no decorrer do projeto. Então deixem essa opção desmarcada. Tá? E o resto eu normalmente não mexo. Né? Essas opções aqui, em algumas máquinas elas podem funcionar muito bem, em outras nem tanto. Né? Então, se vocês começarem a ter muitos problemas, né, é interessante vocês brincarem, né, de habilitar e desabilitar isso daqui. A minha combinação que deu certo é essa daqui. A de vocês, dependendo do computador de vocês, pode ser outra. Tá? Acabou essa tela, clique em teste, né, para ver se o IGNS3 está conseguindo chegar, né, no Dynamics, está conseguindo se conectar. Se der algum erro aqui, normalmente é firewall. Né? Procurem o firewall do Windows ou de qualquer outra aplicação que vocês estiverem usando, qualquer outro sistema operacional. Tentem desabilitar o firewall e façam de novo esse teste. Se der sucesso, a questão é do firewall, aí vocês têm que liberar as portas que o Dynamics usa, né? Normalmente a porta 7200 e outras portas, dependendo do que vocês vão fazer. Tá, então, bom, vale saber que é o firewall e aí vocês têm que mapear o problema para descobrir aonde que a coisa está pegando. Obviamente não é bom vocês ficarem com o firewall desabilitado. Né? Desabilitem só no primeiro momento para ver se a questão é ou não firewall. Tá bom? Essas partes aqui eu normalmente não mexo, né, mas servem para fazer captura, né, de fluxo de dados em alguns ambientes de emulação. Então vamos supor, você monta um laboratório, né, e você quer fazer captura de pacotes para fazer análise deles posteriormente, o GNS3 já tem esse ambiente embutido, né, que é o Wireshark. Então, aliás, desculpa, né, ele tem o InPCAP, né, que é usado pelo Wireshark. Vocês têm que instalar o Wireshark. Né? Então busquem no Google o Wireshark, é uma das melhores aplicações para captura de tráfego. Né? Instalem ele e apontem depois aqui aonde que ele está instalado na máquina de vocês. Tá bom? E o QEMU eu não vou entrar nesse detalhe porque eu realmente nunca fiz nenhum teste com o QEMU. Na verdade, o QEMU é um ambiente de virtualização como o VMware e coisas desse tipo. Né? Então funciona também integrado com o GNS3, mas eu não sei aí até que ponto é ou não viável, né, utilizar essa ferramenta, porque eu imagino que deve deixar a coisa muito pesada. Mas como eu já disse antes, eu nunca fiz nenhum teste, então eu não posso falar com propriedade a respeito disso. Tá bom? É via o QEMU que vocês vão conseguir fazer a emulação do Junos, né, que é o sistema operacional do Juniper, Pix e do ASA também. Né? Novamente, não fiz testes, né, com esses ambientes, então não posso falar disso, pelo menos não agora. Tá bom? Acabou essas configurações, cliquem em OK e saiam. Né? O ambiente de vocês está devidamente configurado. Ok? Bom, com a parte do PC, né, do VPCS. Então vocês vão instalar o VPCS, quer dizer, descompactar, né? Lembra que eu comentei com vocês que basta descompactar, não precisa instalar nada. Né? É de bom tom colocar então aquela pastinha, né, do VPCS, essa pasta aqui, dentro, né, da pasta do GNS3. Então no meu caso é essa pasta aqui, eu venho aqui, arrasto, né, o VPCS só para cá, né, não tem nenhum problema. Deixa eu fechar o GNS3, porque aqui a gente vai ter que fazer uma outra coisa também. Tá, então vou fechar o GNS3. E aí o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão ter que abrir a pasta do VPCS, copiarem esse arquivo sig win1.dll, copiem esse arquivo, voltem para a pasta do GNS3, dentro da pasta do GNS3 entrem na pastinha do Dynamics e vocês vão ter que substituir esse arquivo, seja o win1.dll, pelo que vocês acabaram de copiar. Então o que eu faço aqui é só colocar, alterar a extensão para .backup, né? E aí eu colo aquela que eu copiei lá da pasta do VPCS, tá? O VPCS precisa disso para funcionar, senão ele não funciona, tá bom? Voltando aqui para o VPCS, só para explicar rapidamente para vocês, né, o VPCS ele também funciona com arquivo de configuração, que é muito fácil de mexer, né? Então abram ele com um arquivo, o Notepad, por exemplo, né? Então deixa eu só
ajustar a tela aqui para vocês darem uma olhada. Ele já vem pré-configurado, né, com algumas opções. Né, então, vocês podem, como eu comentei, simular até 9 PCs usando o VPCS. Né, ele podendo inclusive, né, configurar eles para buscar o endereço IP via DHCP. Tá? Então, aqui no nosso caso, eu vou configurar o PC1 e o PC2 somente, né, para a gente fazer um teste de ping de um com o outro, passando por um roteador. Um laboratório simples, rápido, só para a gente mostrar para vocês como que faz isso. Tá? Então, o, o IP, né, do PC1, eu vou colocar então. Vocês veem, né, que ele suporta inclusive o IPv6. Tá bem legal. Então aqui o PC1 eu vou colocar então IP 192.168.1.1. O gateway dele, que é esse segundo parâmetro, 1.254. E esse 24 aqui é a máscara. Tá? Então eu vou até limpar esse arquivo aqui para não ficar toda essa bagunça. Só para vocês verem como é simples. O PC2, mesma coisa. Só que eu vou colocar um IP de uma outra rede, né? 2.1, gateway dele 2.254 e a máscara barra 24. Salva, fecha aqui. É importante esse arquivo estar bem configurado, porque toda vez que vocês startarem o VPCS, ele vai buscar a configuração nesse arquivo. É possível mudar a configuração direto no VPCS, né? Mas ele sempre, quando vocês restartarem a aplicação, ele busca nesse arquivo. Startem a aplicação. Vocês estão vendo que o meu firewall está pedindo, né, conexão. Eu vou permitir o acesso. Tá, então o VPCS ele trabalha com portas UDP, né, e você tem que permitir esse acesso. Então dentro do VPCS, né, vocês estão vendo que é um ambiente bem simples, linha de texto, né, ele aparece aqui VPCS2, mostrando que eu estou no PC2. Quer mudar para o PC1, aperta 1 e dá Enter. Tá? Quer ver como estão as configurações? Dá Show. E ele mostra para vocês. Tá? Então só tem o PC1 e o PC2 configurados, do PC3 até o PC9 não tem configuração nenhuma. O interessante do VPCS é que ele simula inclusive endereços MAC, etc. Tá? Então aqui eu tenho lá o endereço IP que eu configurei naquele arquivo de configuração e o gateway que eu também configurei lá. Certo? Já vamos voltar nele. Então vamos voltar agora, vamos startar novamente, né, que eu fechei o GNS3. Então estou lá no GNS3, lembra que eu falei que ele vai trazer aquele diálogozinho? Né? É importante quando vocês forem criar um novo projeto, né? Então aqui New Project, né? Vou colocar aqui teste, blog. Cliquem aqui para salvar NVRAMs e cliquem aqui para exportar as configurações do router. Né? Dessa forma vocês não perdem as configurações que vocês salvarem no roteador. Né? Então quando vocês dão lá um write memory, né, para salvar as configurações ou um copy running start, né, essas configurações não são perdidas, vocês podem inclusive exportar para um arquivo texto tradicional. Então marquem isso daí e iniciem o projeto. Tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que mapear, né, aqueles computadorzinhos lá, os PCs. Como que vocês vão fazer isso? Né? Edit, Symbol Manager. Aí vocês vão escolher o ícone, né, de um computador, jogar para a direita. Aqui na direita vocês vão dar 2 cliques nesse ícone que apareceu. E aí vocês vão alterar esse Decorative Node para Cloud, que é nuvem, né, em inglês. Clique em Apply e OK. E aí ele aparece aqui, tá vendo? Então pronto, tenho lá meu computadorzinho. Vou colocar 2 computadores e um roteador. Vou colocar um 3600. Tá, é um 3640, tá vendo? Se vocês deixarem o cursor em cima, ele mostra para vocês algumas informações. Tá? Então, por enquanto, o meu cenário não começou. Vocês estão vendo que as bolinhas aqui estão todas vermelhas, quer dizer, eu ainda não iniciei a emulação. Né? Posso colocar switches e etc. aqui, né? Lembrando que esses switches que aparecem aqui do lado, né? Esse Ethernet switch, ele é o switch do Dynagen, ou seja, aquele switch simulado. Ele não é uma máquina mesmo, não tem switch layer 3, alguma coisa bem simples, mas permite fazer VLANs e esse tipo de coisa. Tá bom? Infelizmente o Dynagen não suporta emulação de switches em um nível um pouco mais alto, então eu não consigo funcionalidades avançadas de switches, né, como por exemplo port security, esse tipo de coisa. Também não consigo